Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu na Austrália no ano de 2012. Eu posso classificar assim como um caso muito chocante, muito brutal e que também chamou muito a atenção da população na época, porque era um caso que a gente pode dizer um crime que poderia ter sido evitado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, que ainda estão em aberto, então eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jill Moore. Gillian McKeown nasceu no dia 30 de outubro de 1982, na Irlanda. Quando ainda era criança, sua família se mudou para a Austrália, depois que seu pai, George, conseguiu um emprego por lá. Em 1996, ela junto de sua família retornaram para a Irlanda. Por lá, ela se formou no ensino médio, fez faculdade e depois trabalhou para uma emissora nacional irlandesa. Jill, como gostava de ser chamada, conheceu um homem chamado Tom Moore, com quem iniciou um relacionamento. Em 2008, os dois decidiram se casar e no ano seguinte se mudaram de forma definitiva para a Austrália. De volta à Austrália, o casal se alojou em Melbourne. Ela conseguiu um emprego na emissora nacional de lá, conhecida como ABC, na parte administrativa, e mantinha contato com seus pais, que também retornaram para a Austrália. Seu irmão Michael, que morou no Canadá por algum tempo, também voltou para a Austrália. A família era muito unida e eles sempre estavam em contato um com o outro. No dia 21 de setembro de 2012, Jill saiu com seus colegas depois do trabalho. Eles foram para o bar Brunswick Green, localizado na Sydney Road, a principal rua da cidade, onde muitas pessoas vão se divertir à noite. Então, mais ou menos às 1h30 da manhã, ela se despediu de seus amigos, diz que já estava cansada, que já estava na hora de voltar para casa, então ela decidiu ir a pé, já que o apartamento com quem ela dividia com um Tom não ficava muito longe dali, então era um caminho curto e ela optou por ir a pé. Então seu marido já estava dormindo em casa e ele acordou lá por umas 3 horas da madrugada e percebeu que sua esposa não tinha voltado para casa. E isso com certeza não era comum, eles tinham combinado ali um horário que ela iria retornar, então provavelmente aconteceu alguma coisa. Ele ligou várias vezes para ela, mas ela não atendia o telefone. Então ele decidiu sair do apartamento, deu uma volta ali na redondeza para ver se encontrava alguma pista, algum sinal dela, mas ele não encontrou nada. Então ele ficou muito preocupado mesmo e ele decidiu ir até a polícia e dizer que a sua esposa simplesmente desapareceu. Nos dias seguintes, seus colegas da ABC usaram o Twitter para ajudar na busca por ela. Uma página no Facebook, Ajude-nos a encontrar Jill Moore, foi criada em 23 de setembro na esperança de encontrá-la viva. Muitos cartazes com sua foto foram espalhados pela cidade. O caso ficou muito conhecido na cidade e também na internet. A página no Facebook sobre o caso alcançou a marca de 100 mil curtidas em poucos dias. A polícia fez extensas buscas e no dia 24 de setembro eles encontraram uma pista muito importante. A bolsa de Jill foi encontrada em uma viela muito perto de onde ela morava. A polícia já tinha investigado a área antes e eles não tinham encontrado nada. Então eles suspeitaram que alguém a colocou lá depois das primeiras investigações. Até então o caso era tratado como uma pessoa desaparecida. Mas com o passar do tempo, a polícia passou a informação ao público de que agora o caso era de homicídio. A população estava muito empenhada para encontrar Jill viva, então essa informação da polícia foi um choque para todos. O Tom, seu marido, deu uma entrevista muito emocionado. Ele disse que aqueles dias se tornaram um inferno para ele, era tudo muito angustiante, ele não sabia mais o que fazer, não sabia mais onde procurar e não encontrava nenhum sinal de sua esposa. Ele também pediu a todas as pessoas que estavam assistindo e se alguém tivesse visto alguma coisa estranha naquela madrugada, que por favor entrasse em contato com a polícia. No dia 25 de setembro, uma filmagem de câmeras de segurança foi entregue à polícia por uma loja que estava localizada na Sydney Road. A imagem era de dentro de uma loja, mas que pegava um pouco da rua. Podemos ver nessas imagens um homem de casaco azul é visto falando com Jill a 1h42 na madrugada em que ela desapareceu. Depois dessas imagens, agora a polícia estava em busca desse homem de casaco azul.
A polícia conseguiu rastrear os registros telefônicos de Jill e eles descobriram que ela esteve em um carro naquela madrugada. Eles também pegaram algumas placas de carro que ficaram visíveis nas imagens da câmera de segurança e chegaram até um nome: Adrian Bailey, um criminoso sexual conhecido na área. No dia 27 de setembro, a polícia prendeu Adrian em sua casa. Ele estava com 41 anos no momento da prisão. O homem morava no subúrbio de Melbourne. Em uma primeira conversa com o homem, foi perguntado se ele conhecia a Jill e ele disse que não a conhecia, que só sabia das notícias. Ele disse que na noite em que Jill desapareceu, ele discutiu com sua namorada e passou 2 horas procurando por ela antes de ir para casa. O homem passou muitas horas sendo interrogado até que ele finalmente confessou o crime. Ele disse que estrangulou Jill com as próprias mãos perto da Sydney Road. Quando a polícia estava interrogando Adrian, outros policiais revistaram sua casa e seu carro e encontraram um cartão de Jill por lá. Por volta das 10 horas da noite do dia 27 de setembro, Adrian Bailey levou a polícia para onde o corpo de Jill foi enterrado em uma cova rasa em Black Hill Road, perto de Gisborne South. Em exames feitos em seu corpo, foi visto que além dela ter sido estrangulada, ela também foi abusada sexualmente antes de morrer. Adrian Bailey foi acusado de abuso sexual e assassinato por volta das 2 horas da manhã no dia 28 de setembro e ele foi mantido em prisão preventiva para aguardar o julgamento. Enquanto estava sob custódia, ele tentou tirar a própria vida. O caso chamou ainda mais a atenção quando a população descobriu que Adrian estava em liberdade condicional por uma série de crimes sexuais. Em 5 de abril de 2013, ele se declarou culpado do abuso sexual e assassinato de Jill Moore. Em 26 de abril de 2013, ele se declarou inocente de uma série de outras agressões sexuais em Melbourne desde 2000. Adrian Bailey apareceu no tribunal em 11 de junho de 2013 para uma audiência de pré-sentença. Declarações sobre amigos de Jill e da família de Jill foram lidas. As declarações da ex-supervisora de Jill na ABC continham a revelação de que muitos dos seus colegas haviam procurado aconselhamento do programa de assistência aos funcionários da ABC por causa de sua morte. Na data da audiência de pré-sentença, uma ordem de supressão também foi levantada pelo juiz, permitindo que a extensa história de abuso sexual e violência de Adrian fosse revelada. No dia 19 de junho de 2013, Adrian Bailey foi condenado à prisão perpétua, com um período sem liberdade condicional de 35 anos. Em setembro de 2013, Adrian apresentou um recurso contra sua sentença. O recurso argumentou que a sentença mínima era muito longa e que ele não teve prazer pervertido em assassinar Jill. Em 23 de setembro de 2013, o recurso foi indeferido em menos de 10 minutos. Em março de 2015, Adrian Bailey foi considerado culpado de mais 3 abusos sexuais cometidos antes de matar Jill, em 3 julgamentos separados realizados em 2014 e 2015. Se apresentaram devido ao alto nível de publicidade sobre o caso de Jill. Ele havia sido condenado por crimes sexuais contra 12 pessoas. Mais tarde, em maio de 2015, Adrian Bailey foi sentenciado a mais 18 anos e seu período de não liberdade condicional foi estendido de 35 para 43 anos. Em junho de 2016, Adrian apresentou um recurso contra uma condenação por abuso sexual e recebeu uma redução de 3 anos de sua sentença, tornando-o elegível para a liberdade condicional em 2055, quando ele terá 83 anos. O advogado de Adrian disse ao tribunal que ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade limítrofe e dependência de álcool. Também foi dito que ele foi abusado fisicamente por seu pai e abusado sexualmente por um parente mais velho. O Adrian contou o que aconteceu naquela noite, naquela madrugada. Ele disse que viu a Jill, ela estava caminhando, utilizando o celular, estava sozinha. Então ele se aproximou dela, conversou um pouco com ela, até que ele tentou beijá-la e ela, é claro, deu um passo para trás, ficou assustada e depois deu um tapa no rosto dele. A gente pode dizer que isso que ela fez causou muita raiva nele e ele não conseguiu se controlar. Então ele levou ela para um beco, abusou dela sexualmente e ela disse que contaria à polícia, queria chamar a polícia e tudo mais, e ele ficou com medo de que ela fizesse isso, então ele acabou estrangulando ela com suas próprias mãos, e depois que ele percebeu o que ele tinha feito. Então ele viu, ele apenas achou que tinha só machucado ela, mas depois ele percebeu que a tinha matado, então ele estava completamente fora de si naquele momento. Depois que percebeu o que fez, ele abandonou a cena do crime, foi até sua casa, pegou uma pá e depois voltou ao local. Ele colocou o corpo dela em seu carro, dirigiu até Gisborne South, onde cavou um buraco e enterrou o corpo de Jill.
Adrian Bailey foi preso em 2002 e recebeu uma condenação de 11 anos por abusar sexualmente de 5 garotas de programa em um período de 6 meses. Ele cumpriu 8 anos de prisão e recebeu a liberdade condicional em 2010, quando ele matou Jill e estava em liberdade condicional. Quando Adrian estava com 18 anos, cometeu seu primeiro crime. Ele abusou sexualmente de uma amiga de sua irmã que tinha 16 anos. Pouco depois de completar 19 anos, ele ameaçou e tentou abusar sexualmente de uma jovem de 17 que não conhecia. Pouco tempo depois, ele abusou de uma outra garota que estava pedindo carona. Em 1991, ele foi para a prisão depois de confessar esses crimes. Ele cumpriu apenas 22 meses de uma sentença de 5 anos. Ele conseguiu passar pelas moções de reabilitação na prisão e garantiu uma libertação antecipada. Ele conseguiu convencer a todos que não era mais um perigo para a sociedade. Adrian disse que naquele dia em que matou Jill, teve uma discussão com sua namorada e descontou sua raiva nela. Ele disse que a sua intenção não era machucá-la, mas quando percebeu o que fez, ficou desesperado. Adrian disse que chorou quando cavou a cova, mas não por ele, e sim por ela. Em um dos interrogatórios com a polícia, ele disse que queria ser sentenciado à morte, pois pessoas como ele deveriam morrer. De quantas chances uma pessoa precisa? Eles nunca deveriam ter me deixado sair, disse Adrian. Os meios de comunicação social, incluindo o Twitter e o Facebook, desempenharam um papel significativo na divulgação do caso e na ajuda na investigação policial. Em 30 de setembro de 2012, uma marcha pública foi organizada com uma multidão de 30 mil pessoas caminhando pela Sydney Road em memória de Jill. A marcha também simbolizou preocupações mais amplas como a violência contra as mulheres. Milhares de buquês de flores começaram a aparecer em vários locais associados a Jill Moore, principalmente na Igreja Batista de Brunswick. A igreja ficava muito perto do local em que Jill foi vista pela última vez e também porque Jill era católica romana. Alguns desses buquês apareceram lá durante o tempo em que Jill desapareceu, mas seus números aumentaram após a notícia da descoberta do seu corpo em 28 de setembro. Numerosas mensagens de giz também foram deixadas nas trilhas próximas de onde Jill havia desaparecido. Uma vigília à luz de velas também foi realizada na Igreja Batista. Em um comunicado à mídia, a família de Jill agradeceu ao público pelo seu apoio. Eles também pediram que o público respeitasse sua privacidade no serviço fúnebre e cremação, que ocorreu em 4 de outubro de 2012. O cemitério foi fechado durante o dia com apenas convidados autorizados a entrar. Uma missa memorial foi realizada para Jill na igreja de São Pedro, na Irlanda, em 5 de outubro de 2012, logo após seu funeral e cremação em Melbourne. Com centenas de pessoas presentes, a missa foi liderada pelo padre Oliver Devine, o padre que casou Jill e Tom Moore. A cidade estava parada para a ocasião. A missa foi em nome de seus parentes que ainda moravam por lá. Foi precedido por uma marcha silenciosa pelas ruas da cidade e a entrega de vários livros de condolências ao tio de Jill. Tom Moore deixou Melbourne e retornou à sua cidade natal na Irlanda em agosto de 2013. Ele retornou brevemente à Austrália em novembro de 2014 para promover o movimento White Ribbon, uma campanha para acabar com a violência contra as mulheres. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso que eu trago onde o responsável por aquilo era alguém para estar preso. A gente pode dizer assim que eu acredito que ele não poderia ter a liberdade condicional, até porque ele cometeu um crime sexual. Acredito que crimes sexuais são muito graves e ele recebeu uma pena muito pequena. Ele cumpriu praticamente toda a pena, mas depois ele saiu e cometeu novamente. Ele mesmo disse que não podia ficar em sociedade, que ele não consegue se controlar e que ele até queria a pena de morte, mas não teve nesse caso, até porque acredito que lá no estado onde ele foi, recebeu a sua sentença, não tem a pena de morte, então ele recebeu a perpétua e será solto lá com seus 80 e poucos anos. Então, eu já trouxe outros casos para vocês, parecidos, né, com esse estilo de pessoas que cometeram outros crimes e estavam soltas e, por fim, cometeram um crime até pior, que foi o que aconteceu nesse caso. Antes, ele abusava sexualmente e por fim ele acabou matando uma mulher, que é claro que deixa o crime ainda mais grave. Então é claro que teve muita comoção na Austrália por tudo isso, porque era um crime que poderia ter sido evitado. Se ele estivesse na cadeia, não teria acontecido isso, é claro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.